Então, meus amigos, saiu o edital do Banco do Nordeste. Irei fazer uma breve análise do edital, mas não só isso. Vou deixar aqui também no final do vídeo, para quem ficar até o final, vou disponibilizar uma planilha com um cronograma que você pode estar adaptando à sua realidade, beleza? Então, se você quer ver essa análise, quer ter essa planilha totalmente de graça, fique comigo até o final desse vídeo. Basicamente, o edital se divide em 3 etapas. A primeira etapa é a avaliação de conhecimentos mediante aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Sesgran Rio. Além disso, a prova só vai ter a parte objetiva, não vai ter redação, então é uma prova mais simples, mais enxuta do que a gente tem costume de ver com o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. Só vai ter apenas a prova objetiva. A segunda etapa é a avaliação psicossocial e a terceira etapa é procedimentos admissionais e perícia médica, né? Então, basicamente, teremos a prova objetiva, apenas isso, e a segunda etapa é a avaliação psicossocial e, por fim, a terceira etapa, que é os procedimentos admissionais. A denominação do cargo é analista bancário nível 1. Aqui é nada mais do que o técnico bancário da Caixa Econômica, né? Muda a nomenclatura, mas é basicamente a mesma coisa. Até porque o salário é equivalente também, né? A remuneração inicial aqui está de R$ 3.788,16. Na Caixa Econômica é um valor ali equiparado, mas no Banco do Nordeste a denominação do cargo, ao invés de ser técnico bancário, é analista bancário 1. O requisito básico é a conclusão de curso de ensino médio. Então, apenas com nível médio, com o segundo grau, você consegue estar concorrendo e tomando posse nesse concurso. A jornada de trabalho é 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais. As vantagens: os candidatos contratados contarão com os benefícios legais, corporativos e outros estabelecidos em acordos coletivos na categoria bancária, dentre os quais se destacam auxílio refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio creche, seguro de vida em grupo, direitos previstos na consolidação das leis do trabalho, CLT, até porque você vai ser regido pela CLT, possibilidade de participação em plano de previdência complementar de forma contributiva, ou seja, você tem que arcar com esse valor contributivo, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional, que é muito comum na carreira bancária. Você entra como técnico bancário na Caixa Econômica ou como analista bancário nível 1 no Banco do Nordeste, e lá dentro você pode estar crescendo, seja para gerência, gerente geral, gerente executivo. Da classificação e aproveitamento, os candidatos aprovados no concurso público poderão ser lotados a exclusivo critério do Banco do Nordeste do Brasil, ou seja, aqui é critério exclusivo do Banco do Nordeste. Pelo que eu vi nesse edital, ele não tem a previsão que teve o edital do Banco do Brasil, que foi dividido em micro-região. Você escolheria a sua macro-região e dentro da macro-região você escolheria a micro-região de acordo com o número de vagas previstas. Aqui nesse edital, a não ser que eles façam uma retificação, não teve essa previsão. Ou seja, pelo que dá a entender é que haverá apenas uma lista de aprovados. E dentro dessa lista de aprovados fica a critério exclusivo do Banco do Nordeste decidir ali para onde que aquele candidato vai. Se não tiver nenhuma retificação, eu acredito que não vai ter essa possibilidade de concorrer em micro-regiões. Isso aí pode ser um ponto positivo, pode ser um ponto negativo também, porque se você fosse escolher de acordo com a micro-região para ter uma chance maior em relação à nota de corte, aqui não tendo essa previsão de vagas por micro-região, fica meio que inviável você utilizar essa estratégia. Eu acredito que se não tiver nenhuma retificação nesse edital, vai ser uma única lista de aprovados. Das inscrições no concurso público, as inscrições deverão ser feitas no período entre 10 horas do dia 2 de fevereiro às 16 horas do dia 9 de março, na página da Fundação Sesgran Rio. O valor da inscrição é R$ 65. Além disso, os candidatos que quiserem fazer a solicitação de isenção de pagamento terá do dia 2 até o dia 12 de fevereiro, ou seja, 10 dias para você solicitar a isenção. Os candidatos devem verificar a confirmação de inscrição a partir do dia 24 de abril na área do candidato na página da Fundação Sesgran Rio, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a impressão do cartão de confirmação de inscrição. Aqui provavelmente vai ser o dia que será divulgado
o local de prova, né? No dia 24 de abril. E aqui tá uma das partes mais importantes aqui do edital que você deve analisar. Aqui é da etapa de qualificação técnica. Será a etapa única, como eu falei, vai ser apenas a prova objetiva, não haverá prova discursiva, ou seja, não vai ter redação. E essa prova única será de 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 questões de conhecimentos básicos e 40 questões de conhecimentos específicos, com um caráter eliminatório e classificatório, totalizando 100 pontos. E assim, são 60 questões, 40 conhecimentos específicos e 20 conhecimentos básicos, mas conhecimentos básicos são 10 questões de português e 10 questões de matemática, sendo que cada questão equivale a 1 ponto, né? Ou seja, tem peso 1, o que vai totalizar 20 pontos. E conhecimentos específicos, que são 40 questões, terá o peso 2, ou seja, será 40 questões com o peso 2, o que equivale a 80 pontos, 80 de 100 pontos. Ou seja, conhecimentos específicos equivale a 80% da sua prova. Com isso aqui você já sabe que você vai ter que direcionar mais tempo para conhecimentos específicos. Eu vou falar melhor quando eu estiver mostrando o cronograma e explicar como você pode estar estabelecendo os seus horários de estudo. Serão eliminados os candidatos que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas, ou seja, prova conhecimento básico e conhecimento específico. Além disso, aproveitamento inferior a 50% do total da prova de conhecimento básico e 50%, no caso, aproveitamento inferior a 50% de conhecimentos específicos, ou seja, são 3 possibilidades de você ser reprovado: 50% total, 50% conhecimento básico ou 50% do conhecimento específico, sendo que essas 3 possibilidades têm que ser inferior a 50%, né? Ou seja, você tem 3 possibilidades para ser reprovado: obtendo uma pontuação inferior a 50% do total da prova, ou 50% inferior ao conhecimento específico, ou 50% inferior ao conhecimentos básicos. A prova terá duração de 4 horas, que é um tempo bom para 60 questões. Como não vai ter redação, eu acho que vai ser tranquilo, apenas 4 horas de prova. Então o que eu sugiro para você é fazer um simulado para você se adaptar à questão do horário, fazer ali 60 questões em 4 horas, passar para o gabarito, fazer como se estivesse fazendo a prova de verdade. Você facilmente encontra simulados aí em cursinho, você pode estar comprando, ou você pode estar montando o seu próprio simulado em site de questões. Aqui é o quadro de vagas. Analista bancário 1 terá 307 vagas para ampla, 21 para PCD, 82 para negros, totalizando 410 vagas. E cadastro de reserva, que vai totalizar 300 vagas, ou seja, 710 vagas, né, o total. Mas eu acredito que vai chamar mais que isso. E além de chamar mais, que eu acho que isso vai acontecer, vai chamar rápido, porque se você for olhar a parte do cronograma do concurso, você vê que está apertado. Porque eles têm necessidade de estar nomeando rápido esse concurso. E assim, basicamente todo mundo que eu conheço trabalha no Banco do Nordeste, que trabalha na agência do Banco do Nordeste, como funcionário público, que trabalhavam na agência onde eu trabalhei e que hoje estão trabalhando em outras agências devido à falta de profissionais naquelas agências, falam que nessas agências que estão trabalhando está faltando gente. Então o Banco do Nordeste resolveu fazer esse concurso porque de fato está faltando gente para trabalhar. E a previsão é que chame rápido esse concurso. E se você for olhar o cronograma, você vai ver que de fato está bem apertado o cronograma. Aqui você vê as cidades e lotações e os estados. Tem Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão. Você vai poder olhar facilmente depois para ver qual é o estado que você quer fazer, qual é a cidade que você vai querer ficar. Claro que, como é critério exclusivo do Banco do Nordeste para nomear e escolher a lotação, mas eu acredito que quando você passar, você vai poder pelo menos escolher qual cidade você quer, qual microrregião você quer, e aí de acordo com a necessidade, de acordo com a disponibilidade, você vai ser lotado. Conteúdo programático. Temos língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico. Aqui é mais matemática do que raciocínio lógico, na verdade.
Tem matemática financeira também, então já sabe, né? Matemática financeira, matemática básica e raciocínio lógico. E conhecimentos específicos que tem os conhecimentos bancários. Então, basicamente, é 3 matérias, né? Português, matemática e conhecimento bancário. Um edital extremamente enxuto quando se trata de editais bancários. Não tem redação, é apenas objetiva e apenas 3 matérias. Para você que ficou até o final, como prometido, eu vou mostrar aqui um cronograma e como você montar o seu cronograma de estudo de acordo com a exigência do edital. Como eu falei anteriormente, conhecimentos bancários tem 40 questões de 60, matemática 10 e português 10, sendo que português e matemática tem peso 1 e conhecimentos bancários tem peso 2. E a pontuação que você pode ter em cada matéria dessa aqui português, você pode ter 10 pontos. Matemática e raciocínio lógico, 10 pontos. E conhecimentos específicos, que é conhecimentos bancários, você pode ter 80 pontos. Ou seja, conhecimentos bancários é 80% da sua prova. Então, você tem que direcionar a quantidade de horas de estudo em 80% para essa matéria. Se você estuda 2 horas por dia, que vai dar o total de 12 horas por semana, se você estudar 6 dias, você tem que pegar dessas 12 horas, você tem que direcionar 80% para conhecimentos bancários. E aqui nessa planilha eu coloquei aqui para facilitar a sua vida. Você vai colocar aqui nesse campo branco, horas por dia, a quantidade de horas que você tem para estudar. Digamos que você trabalha, que você tem que pegar transporte, e nisso tudo aí você vai gastar boa parte do seu dia. E você tem apenas 3 horas por dia para estudar. Aí você vai colocar aqui 3 horas e nessa planilha já vai fazer um cálculo de quantas horas vai ser por semana e quantas horas você vai ter que direcionar para cada matéria. É um cálculo simples, é uma planilha bem básica mesmo, é só para auxiliar. Então, você tendo 3 horas por dia, vai ter o total de 18 horas por semana, sendo que essas 18 horas, 14,4 vai ser para conhecimentos bancários, 1,8 para matemática e 1,8 para português. E aqui você já treina também para matemática, né? Você vai pegar 1 hora e 80%, né? Vai dar 80% de 60 minutos. Vai ser 48 minutos, se eu não me engano. Então vai ser 1 hora e 48 minutos. É que você já faz um treinamento de matemática também. Mas se você quiser, você pode arredondar, colocar 2 horas por dia. No caso aqui, né? 2 horas para português, 2 horas para matemática. Você pode estar colocando 4 horas por dia também, quem sabe? Ou 5 horas, sei lá. A depender aí da sua rotina. Eu coloquei 3 horas porque é o que é mais provável você fazer, sendo que você trabalha e tem outras atividades durante o dia. E aqui eu coloquei como exemplo, mas claro que você pode estar mudando aí para sua realidade, você pode estar adaptando. Uma pessoa que trabalha e chega em casa mais ou menos 18 horas, colocar na melhor das hipóteses, você vai ter aqui na segunda-feira, por exemplo, conhecimentos bancários, 3 horas por dia. Na terça, 2 horas de português, mais 1 hora de conhecimentos bancários. Quarta, conhecimentos bancários. Quinta, matemática e conhecimentos bancários. Basicamente, todo dia você vai ter que estudar conhecimento específico, que é conhecimentos bancários, devido ao peso que tem na prova, né? 80% da sua prova é essa matéria. Então, você tem que direcionar 80% do seu tempo para estar estudando essa matéria. E no domingo, como não tem redação, né? Se tivesse redação, ia estar aqui redação. Mas como não tem, eu coloquei revisão, porque aqui você vai estar revisando a parte que você tem dificuldade, vendo os pontos que precisa de melhoria e para estar facilitando a sua preparação para o Banco do Nordeste. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação. Entre na nossa comunidade concurseiro lá no WhatsApp ou no Telegram, vai estar o link aí no comentário fixado e na descrição. E para ter acesso a essa planilha aqui de cronograma para o Banco do Nordeste, basta você acessar o link que vai estar na descrição ou entrar lá na comunidade, que também vou disponibilizar lá para a galera. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau, tchau.